Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, vou começar essa aula com a correção da atividade que eu deixei na aula anterior. Página 202. Como nós estudamos sobre alguns povos indígenas, essa atividade vai ser para a gente preencher um quadro, né, na verdade, 2 quadros sobre os 2 povos que nós estudamos na aula anterior. O primeiro povo que a gente estudou foi o povo Krahô, né, pessoal? Vamos preencher, então. Outros nomes desse povo. Craô, Krahô, Timbira, chamam a si próprios de Merim. Localização. Goiatins e Itacajá, no nordeste do estado do Tocantins. População atual. 2.463 indivíduos. Características da organização familiar. A organização é centrada na mulher. Após o casamento, os homens se mudam para viver junto à família da esposa quando o sogro morre. Alguns constroem uma casa bem ao lado da primeira e mudam-se com a família. Página 204. Preencha o roteiro a seguir com informações do texto sobre os indígenas Quiriri e outras que você pesquisar. Outros nomes desse povo: Cariri. Localização: território nos municípios de Banzaê e Quinjingue, no norte da Bahia. Data dos primeiros conflitos armados com colonos, por volta de 1710. Estes povos, né, todos os indígenas, a maioria tiveram muitos problemas com os colonos, né, gente? Os povos Quiriri, eles representam, né, a resistência indígena em relação à invasão de suas terras. Motivo dos conflitos. Pecuaristas pretendiam expulsar os indígenas para aproveitar melhor o território. A maioria desses conflitos, pessoal, vai ser em função de grandes fazendeiros, de garimpeiros, de pecuaristas, né? Querer dominar esses territórios para explorar esses territórios. Explorar as riquezas naturais desse território e fazer uso do solo, dos recursos hídricos. Meios que garantiram a regularização do território em 1990. Diversas manifestações e protestos iniciados em 1972. Estes povos indígenas, em especial, eles se organizaram politicamente, né? Elegeram um líder para articular com o governo, para eles poderem demarcar suas terras, para poder terem as suas terras preservadas e protegidas. Agora nós vamos dar continuidade com os povos indígenas, com os povos Machacali. Esses povos, gente, eles vivem na região nordeste de Minas Gerais. Assim como os Quiriri, esses povos eles enfrentaram diversos problemas com os colonos. Eles iniciaram o contato com esses colonos no século XVI. Por estar na região de Minas Gerais, que foi uma região extremamente explorada, com a descoberta da mineração, esses povos Machacali, eles vão se submeter ao aldeamento. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós já estudamos, né, o que é o aldeamento, né? Eram as formações de aldeias indígenas por jesuítas, com o intuito de catequizar esses indígenas, com o intuito, né, uma palavra errônea utilizada pelos portugueses, de civilizar essas pessoas. Conhecidos também como Machacali, Monacal, Cumanuchu e Ticumum vivem no município de Bertópolis, no Vale do Mucuri, no nordeste de Minas Gerais. Em 2010, esta população somava um total de 1.500 indígenas. Muitos Machacali, gente, eles viviam em regiões litorâneas, mas eles teve seus territórios reduzidos a aldeamentos. Como assim? Até a chegada dos portugueses, eles viviam, né, nas regiões litorâneas. Com a chegada dos portugueses, com a descoberta das minas de ouro aqui em Minas Gerais, esses povos eles tiveram suas terras invadidas pelos colonos. Inicialmente, quando essas terras foram descobertas, quando a Minas Gerais foi descoberta aqui pedras preciosas, o governo ele queria manter essa região preservada,
para evitar invasores. Quando a extração aurífera, né, entrou em declínio, o governo permitiu o povoamento dessa região. E quando isso acontece, esses povos Machacali, eles vão perder os seus territórios. Como eles não tinham meios para lutar contra esses portugueses, contra os colonos, eles se submeteram ao aldeamento, ou seja, eles foram controlados pelos padres jesuítas na época. E, inclusive, gente, eles também precisariam, né, disputar território com os povos indígenas botocudos. Como os Machacali eram inferiores aos botocudos, eles não tinham como vencer, então eles se submeteram a esse aldeamento e, como grande parte dessa população, começou a fazer parte do exército, inclusive. A gente tem que lembrar que esse contato desses povos com esses colonos, com esses colonizadores, vão causar o extermínio de muitas pessoas, vão dizimar muitas pessoas por conta das doenças que esses europeus vão trazer para essas pessoas. Durante o século XVIII, a descoberta de ouro na Capitania das Minas acelerou o processo de entrada de colonos nessa região. Na impossibilidade de se protegerem, os Machacali foram forçados a aceitar o aldeamento compulsório. No século XX, ocorreram vários conflitos entre os Machacali e os colonos. Esses conflitos no interior de Minas Gerais, pessoal, levou ao extermínio de vários povos dessa etnia. O contato, né, e a resistência também. Na década de 1950, foi demarcada as terras que formariam o Parque Indígena do Pradinho. Qual que é o problema disso, gente? Quando esse parque indígena ele foi formado, formaram-se 2 corredores de fazendas nesse parque, o que impedia o trânsito desses indígenas, o que impedia esses indígenas se deslocarem e impedia esses indígenas de aproveitar a terra como um todo. Somente nas décadas de 1980 e 1990 é que houve a demarcação e a unificação desta área. Essa demarcação, né, ela foi homologada pelo governo federal, reconhecida pelo governo federal em 1996. Porém, ainda tem um impasse que não foi resolvido. Esses fazendeiros, eles foram indenizados pela FUNAI, mas eles não aceitam essa indenização. Então, ainda existe esse impasse entre esses fazendeiros e a FUNAI por conta dessa região que eles perderam suas fazendas, né, para criar, para unificar esse parque indígena. Nessa imagem aqui, gente, nós vemos, né, alguns formatos de moradia desses povos. São casas de palhas, estão vendo, com uma estrutura muito pequena, e muito vulneráveis, né, muito frágeis também. Os Machacali vivem das atividades de caça e pesca, além da agricultura incipiente. Incipiente, gente, é aquela agricultura que está no início, que está começando, tá? Assim como a criação de alguns animais. Eles praticam a caça e a pesca, inclusive, pessoal, como uma forma de resistência. Como uma forma de resistência para manter a sua cultura, para manter a sua tradição. Suas casas tradicionais eram feitas de galhos finos de árvores e estacas enfiadas no solo. Sua cultura material é simples, com destaque para o uso de arco e flecha, confecção de vasos de cerâmica, redes, colares, cestos de carga, varas de pescar, né? Sacos e sacolas. Tudo isso, gente, essas produções, tá? Com materiais retirados, extraídos da própria natureza. Eles costumam também praticar, gente, o ato de buscar em outros locais aquilo que é necessário para eles, nas regiões vizinhas. Finalizamos, então, esse conteúdo sobre os povos indígenas. Agora nós vamos entrar em outro conteúdo, que é de quando houve a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, os indígenas já estavam aqui. E quando eles chegaram, gente, de cara, eles acharam que aqui nesse território não tinha nenhuma riqueza.
inclusive por conta da carta, né, de Pero Vaz de Caminha, que foi enviada ao rei, que Pero Vaz de Caminha falava que nesta terra não tinha nenhuma riqueza. Só que o rei de Portugal, ele mandou algumas expedições aqui para esse território para verificar, para reconhecer o local. E nesse ato de reconhecimento do local, eles vão descobrir o pau-brasil. O pau-brasil, inclusive, é uma árvore, é uma madeira que já existia na Índia. Nesse mapa aqui, na imagem 4, gente, nós estamos vendo a parte, né, do que representou o Brasil durante o período colonial. Foi assim que os portugueses chegaram aqui. Vamos fazer uma análise deste mapa. O que é que a gente consegue observar nesse mapa? Nós vemos várias árvores, né, aves, né? Estão vendo as aves pelo chão? Nós temos alguns animais e nós temos vários indígenas. Observem aqui as vestimentas desses indígenas, muitos nus, né? Que eles não tinham o hábito de se cobrir, de se vestir. O que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o transporte da madeira, que é o pau-brasil. E no litoral nós vemos as caravelas que realizavam o transporte dessa madeira para a Europa. Essa madeira, gente, a extração do pau-brasil aqui no território brasileiro trouxe muitas consequências negativas para a floresta amazônica. Aqui nessa imagem 5, nós estamos vendo a destruição da mata, né, para fazer a extração da madeira. Nos primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, não houve grande interesse por parte de Portugal por essas terras. A coroa portuguesa se ocupava com os negócios lucrativos no Oriente e a carta de Pero Vaz de Caminha relatava uma terra virgem, sem riquezas minerais. Algumas expedições foram realizadas para fazer o reconhecimento do local. Assim, o pau-brasil foi encontrado, sendo o primeiro produto a ser explorado aqui no Brasil. Por que o pau-brasil ele foi tão importante para a Europa, gente? A resistência da madeira, o pau-brasil era uma madeira extremamente resistente, e a tinta dessa madeira, que era inclusive muito utilizada nos tecidos. Neste textinho aqui que eu trouxe para vocês, tem um textinho falando um pouquinho sobre o pau-brasil. Eu não vou ler ele, não, mas depois vocês deem uma pausa no vídeo para ler, tá? É bem interessante. Eu vou ler aqui só o iniciozinho para vocês. Ibirapitanga para o índio. Então, o índio chamava o pau-brasil, a árvore pau-brasil, de Ibirapitanga. Pau-brasil para o colonizador português. Então, o colonizador português chamava essa árvore de pau-brasil. Primeira riqueza que eles exploraram aqui no Brasil. De tão abundante, deu nome à terra, Brasil. Explorado desde os primeiros anos do século XVI, o conhecido pau-tinta foi usado para pagamento do primeiro empréstimo externo brasileiro, 3 toneladas encaminhadas à Inglaterra, ou seja, era um empréstimo financeiro que a coroa portuguesa, né, que Portugal tinha feito à Inglaterra e estava pagando com o pau-brasil. Atualmente, gente, o pau-brasil, a madeira ainda é extraída, né, mas não como antes, não como antigamente. Agora ele é extraído para a produção de arcos e de certos instrumentos musicais, como o violino. A extração do pau-brasil, gente, trouxe muitas consequências ruins para a Mata Atlântica, como eu falei para vocês. A extração do pau-brasil vai trazer muitos problemas para a fauna e para a flora, vai causar a destruição dessa floresta, né, desse bioma, desse ecossistema que é tão rico e tão importante, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Eu quero que vocês observem esses 2 mapas, Brasil, Mata Atlântica, século XVI, e Brasil, Mata Atlântica, atualmente. Observem que os estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, gente, eles eram dominados pela Mata Atlântica em 1500.
Agora, atualmente, vejam o que sobrou da Mata Atlântica. Estima-se que tenha sobrado apenas 8%, gente, dessa vegetação. Além da extração do pau-brasil, pessoal, outras atividades também contribuíram, né? A produção da cana-de-açúcar, o desmatamento para conta da madeira, para extração de madeira, então, e a produção do café também. Então, vários desses processos contribuíram para destruir essa mata atlântica, para destruir grande parte deste ecossistema. O pau-brasil, ele vai se tornar escasso, ele vai se tornar assim, uma raridade, porque ele vai ser tão explorado inicialmente que vai chegar um determinado momento que ele vai começar a acabar. A biodiversidade da Mata Atlântica, ela é muito rica. São milhares de espécies vegetais e animais. Entretanto, mais da metade dos animais que nela habitam estão ameaçados de extinção. Inclusive o mico-dourado, né, que é uma espécie característica da Mata Atlântica, que é originário da Mata Atlântica. Além da extração de pau-brasil, outros ciclos de produção colonial causaram danos irreparáveis à floresta, a cana-de-açúcar, a extração do ouro, de pedras preciosas e a produção do café, as lavouras de café. Como eu falei para vocês, estima-se que atualmente a Mata Atlântica tenha 8% da sua cobertura original. Nesta imagem é um encarte com diversas informações sobre a Mata Atlântica. Vale a pena vocês darem uma pausa na videoaula para ler as informações, são muito interessantes. O que eu vou destacar aqui para vocês é os benefícios que a Mata Atlântica propicia, tanto para o meio ambiente, né, quanto para a sociedade. Abastecimento de água para a população, indústria e agricultura, regulação do clima, armazenamento e reservatório de carbono, proteção do habitat para espécies da fauna e da flora, produção de madeira, fibras, frutas, óleos, dentre outros, manutenção de encostas e atenuamento de enchentes, dentre outros. Então, gente, quando a gente fala em floresta amazônica, a gente tem que pensar no ambiente como um todo. A gente tem que pensar no ambiente englobando fauna, englobando flora, solo, clima e a sociedade. A destruição desse tipo de ecossistema, como eu falei para vocês, o prejuízo, ele não é só ambiental, apesar de já ser extremamente grande, né? É um prejuízo também para a sociedade como um todo. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, são atividades complementares. Anotem as perguntas no caderno, tá? Fazer também as páginas 207, 208 e 209 do livro de História. O número 5, gente, da página 209 não precisa fazer, tá bem? Bons estudos para vocês, boa aula e lembrem-se, juntos nós...